8h43. Entrevista. Pois é, agora naquele momento da entrevista, a gente quer saudar diretamente aqui por telefone a médica pediatra Sabrina Machado, do Instituto Santos Dumont. Seja muito bem-vinda aqui ao Hora Extra da Notícia e obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Oi, bom dia. Eu que agradeço o convite. Tudo bem? Tudo bem, doutora Sabrina. Seja muito bem-vinda aqui à nossa 91.9. Doutora Sabrina, aqui é Suelen Lobato que fala. Seja muito bem-vinda ao Hora Extra da Notícia. Vamos falar aqui sobre a vacinação das crianças, esse público que foi incluído recentemente no plano de vacinação nacional. Estou falando de crianças dos 5 aos 11 anos de idade. Tivemos aqui uma vacinação simbólica no último sábado, mas efetivamente a vacinação desse público começa hoje. Como é que a senhora vê a importância da vacinação para este público após aí de mais de um ano de vacinação no país? Então, é muito importante, né, a vacina contra a Covid-19. A Covid é uma doença que ela acomete todas as faixas etárias. Nós temos um quadro mais leve na maioria das crianças, né, quando a gente compara isso com os adultos, né, inclusive número de mortalidade, tudo nos adultos e idosos é muito maior do que na criança, mas nós também temos, né, crianças que ficam graves, nós também temos crianças que foram a óbito, né, e é importante, né, que a população entenda a necessidade da vacinação. A vacina, ela é importante não só para o coronavírus, mas também para outras doenças, né? E a gente nota que quando a gente tem essa aceitação da vacina, há uma melhora, um controle maior. E até hoje o que a gente tem, o que a ciência nos mostrou, é que a vacinação é a única forma de barrar o coronavírus, né? Então nós já notamos isso, agora a gente está aí com a Ômicron, e temos casos mais leves, né? Graças a Deus, ainda temos alguns mais graves, mas assim, temos casos mais leves e muito disso acreditamos que é pela cobertura vacinal, né? Então, é importante que a gente faça. E nas crianças de 5 a 11 anos, isso é muito importante, porque agora vai ter um retorno às aulas, né? Então, acaba que isso vai diminuir também a transmissibilidade da doença. A vacina, ela não é importante só para quem toma ela, né? Ela tem um efeito comunitário muito importante, né? Epidemiológico muito importante. Então, você faz a vacina na criança, né, de 5 a 11, você está evitando que ela que ela fique doente, você está evitando que ela transmita para aquelas pessoas que têm mais comorbidades, inclusive os irmãos menores de 5 anos. Nós tivemos um aumento considerável de internação em crianças menores de 5 anos, então a vacina nas crianças de 5 a 11 vai ajudar nisso também, né? Foram feitos diversos estudos, né? E assim, lógico que são estudos recentes, né? Porque é uma doença nova, mas assim, tivemos estudos, a vacina ela é segura, né? Fora do Brasil. Pois é, doutora Sabrina, eu ia até lhe perguntar, assim, existem muitos pais, né, receosos de vacinarem seus filhos. Existe motivo, assim, para tanta preocupação? Você poderia esclarecer também o nosso público em relação a isso? Sim, eu acho que o receio, ele é normal, né? É uma coisa nova, é uma doença nova, é uma vacina nova, é uma forma de fazer a vacina, né, diferente, essa vacina do RNA, mensageiro. Então, tudo isso gera, assim, um medo. E quando a gente fala de filho, é o seu bem maior, né? Com certeza. Acho que é o tesouro, né, da família, né? Então, é o nosso tesouro, nossos filhos, né? Então, há um medo mesmo. E isso é histórico, não é só de agora, né? A gente teve aí diversas como fala, a gente teve inclusive a revolta da vacina, né? Então, sim, algumas manifestações, mesmo, né, públicas contra a vacinação para crianças, né? Doutora Sabrina, deixe-me emendar aqui com a minha seguinte pergunta. É que existem especialistas que divulgaram, inclusive aqui no estado, estudos que falavam que a vacina nesse público-alvo de crianças de 5 a 11 anos
reduziria a expectativa de vida desse público. O que é que tem de base científica nisso? O que é que a gente pode acreditar? O que é que a gente pode esperar disso? Base científica não tem, né? Olha só. Porque, primeiro que é novo, então não tem como você saber se vai reduzir isso, né? Então não tem estudo nenhum mostrando isso. E, assim, não tem base científica e a gente acredita, assim, que o futuro das vacinas, inclusive, é esse mesmo, né? Acredito que todas as vacinas vão acabar seguindo essa vertente do que se iniciou agora com a vacina do coronavírus. Eu desconheço, pelo menos, de tudo que eu li e acredito que para se dizer isso, você precisa de um estudo maior, né? Um estudo, como se diz, mais a médio prazo, Nós né? não temos isso e atualmente isso não tem nenhum embasamento científico. Teoricamente não tem muito embasamento, não, tá bom? Eu acho que está se gerando um pânico nessa questão vacinal, mas é como a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Infectologia e de Imunização falou, acho que a gente precisa ter medo da doença, sabe? Não no tratamento, né, da prevenção da doença. O que nós temos hoje é a vacina, então nós temos que ir para a vacina, é a minha visão. Para falar com vocês, eu tive que estudar, eu fui atrás, né? Eu fui ver os artigos, fui ver o que a Anvisa disse, né? O que a sociedade fala, né? Então, assim, do que a gente tem embasamento científico, a vacina é segura, tá certo? Então, tivemos já mais de 5 milhões de crianças vacinadas e os efeitos colaterais da vacina não teve nenhum que fosse grave a ponto de impedir que a vacina fosse liberada para a população geral. A gente não está falando Brasil, a gente está falando mundo, né? E o mundo está aderindo a isso, né? E a gente vê que não está tendo esses efeitos colaterais assim. Lógico, toda vacina tem efeito colateral. Né, a gente tem, eu desconheço alguma vacina que não tenha efeito colateral. Você está colocando antígeno, né, ali dentro do corpo. O que é o antígeno? É o bichinho, um pedacinho, uma parte do bicho que causa a doença. Então, quando você coloca o antígeno dentro do corpo, né, a ideia é que produza anticorpos. E cada pessoa reage de uma forma a um anticorpo, né? Sim. Então, a vacina, ela traz a reação, né? E o seu corpo vai trazer, por exemplo, se você fez uma reação à vacina do Covid, provavelmente se você tivesse tido Covid, você teria uma reação semelhante, né? É o que a gente, pelo menos o que a gente pensa, tem detectado, né? Vacinas. Uhum. Por exemplo, a gente tem aí a difteria, tétano e coqueluche. Para cada 700 crianças que tomam tem um efeito colateral neurológico. E a gente não fala na suspensão da vacina. Por quê? Porque a gente sabe da importância da vacina, a gente sabe que ela evita muito mais essas doenças do que o efeito colateral. Então, o efeito colateral, ele não impede de fazer a vacina. A mesma coisa com o coronavírus. De tudo que a gente tem até agora, nenhum efeito colateral da vacina e os efeitos eles não foram considerados graves a ponto de suspender a medicação para a comunidade. Pois é, a gente está conversando aqui com a doutora Sabrina Machado, ela que é do Instituto Santos Dumont, aqui no Rio Grande do Norte. E aí, doutora Sabrina, o número de crianças abaixo de 14 anos de idade que já foram, né, atingidas e mortas após desenvolver uma sintomatologia grave da Covid entre 2020 e 2021, aqui no estado chegou a 25 óbitos, conforme o levantamento feito pela CESAP, né? Essa vacinação, a senhora acha que chegou em um momento tardio? Como é que a senhora analisa isso? Não, eu não considero tardio. Eu acho que a gente está caminhando. Eu acho que é esse momento, né, de fazer. E eu acho que tardio é a gente atrasar para fazer. Ela chegando e a gente atrasar, isso sim vai ser tardio. Como está chegando agora, né? Hoje está começando. Então eu não vejo como tardio. Eu vejo sim tardio se não fizerem, né? Então
Eu acho que há um tempo, né, para a liberação de tudo. Eu acho que a gente está nesse tempo, tá certo? Nós temos tempo e acredito que vai dar certo. Doutora Sabrina, o município da Paraíba, uma das profissionais de saúde, injetou em crianças vacinas que seriam destinadas para o público adulto. O que isso poderia impactar? Explica para a nossa audiência qual é a diferença da dose de um adulto e uma dose de uma criança, por exemplo. Sim, essa dose da criança de 5 a 11 anos de idade, ela é uma dose que é 1/3 da dose do adulto, né? Assim, na verdade, acima de 12 anos de idade. E foi feito, quando se vai fazer a vacina, né, testa-se algumas doses. E essa dose de 1/3 da vacina, ela foi considerada uma dose segura para as crianças e uma dose segura no sentido de que também gera imunidade, tá certo? Certo. Então, a dose da criança, ela é menor, tá certo? Eu acho que o que deve ser feito agora com essas crianças que receberam dose de adulto é um acompanhamento, né, para ver essa questão da imunidade, mas acredito, eu não estou a par de como é que está essas crianças, acredito que eu não sei, né, mas acredito que não vai ter nenhum não vai problema. Evoluir, né, para uma gravidade. Ver como é que está as crianças seria, isso não cabe a mim dizer, mas imagino que ele só recebeu uma quantidade a mais de antígeno, né? Ele precisaria de uma dose que seria 1/3 da dose que ele recebeu, mas não vejo, assim, é necessário um acompanhamento dessas crianças, tá bom? Provavelmente não vão receber a segunda dose, enfim, é necessário um estudo aí maior para ver. Doutora Sabrina, uma pergunta aqui final, mas um pouco mais técnica, gostaria que a senhora pudesse explicar para a gente. Quando a Covid-19 se manifesta, né, como um caso grave em crianças, ela não vem a óbito, quais as principais consequências para a vida cotidiana da criança, né? Quais são as áreas que podem ser afetadas? Dizem que o Covid deixa sequelas na vida das pessoas. A senhora já tem detectado em alguma criança que tenha tido Covid nesses últimos 2 anos, desde que a doença apareceu para cá, alguma sequela nas nossas crianças? Olha, nós temos algumas coisas, sim. Está tudo muito em estudo, né? Por exemplo, nós temos aí a Covid longa, ela está sendo bastante estudada porque acredita-se que a Covid pode estar associada aí a uma diminuição na atenção das crianças, sabe? Principalmente as crianças que às vezes perderam olfato e paladar, a gente está um pouquinho atento com relação à questão da memória, né, dificuldade escolar, mas também tem muitos fatores associados, porque essas crianças ficaram muito tempo de exposição em tela, né? Isoladas, né, em casa. Isolamento social. Então, é necessário um estudo maior, mas acredita-se que há uma intervenção aí nessa questão de memória e atenção nas crianças. Outra coisa também que tem se falado bastante nas complicações, né, que isso traz com sonolência, às vezes tem algumas crianças que estão vindo com mais cefaleia, ou a perda do olfato e paladar também, a gente... Que demora a recuperar, né? Pois e aí a criança, ela passa, principalmente os pequenininhos, eles passam por uma fase chamada de neofobia, que eles deixam de comer, né, por volta de 2 anos, mais ou menos, eles deixam de comer 90% do que comia, né, a criança quando começa, ele comia de tudo, de repente para de comer, e muitas vezes faz o Covid, e aí você fica, será que ele está fazendo uma neofobia um pouco mais tardia, ou será que isso é consequência do Covid, porque a criança não sabe expressar, né, que ele sente um gosto ruim, ou que ele não sente gosto, ou que ele não sente cheiro, né? Então, para ele é difícil de dizer quando a criança é pequenininha, e mesmo os maiores. E aí a gente teve também um aumento dos transtornos alimentares, mas que também necessita de estudos, porque tivemos aqui um isolamento social, como eu disse, né? Exposição maior a telas, enfim. Então, há uma conjunção de coisas que merece estudo. Outro fator, outra coisa que, inclusive, a gente teve, né, eu tive no consultório e tudo, que foi a criança com síndrome multissistêmica inflamatória, né?
pediátrica, que é uma complicação grave do Covid, né? Que a criança, inclusive nós tivemos na cidade, no estado, óbitos com isso não, tivemos várias internações, né, com a síndrome multissistêmica inflamatória, e aí a gente tem que ficar muito atento, em especial com a função cardiovascular dessa criança e acompanhando, porque não sabemos ainda bem como é que vai ser. Então, estamos acompanhando, estamos estudando esses casos, né, que tiveram, e o mais importante é esse acompanhamento longitudinal aí, essa criança ficar em atenção. Mesma coisa, nós estamos aqui na Anita com um grupo de estudo das mães que tiveram Covid durante a gestação, estamos acompanhando essas crianças, algumas tiveram algumas alterações no desenvolvimento e a gente precisa entender, né, não foram todos, a maioria está muito bem, mas a gente precisa entender como é que vai ser essa evolução, como é que vai ser esse desenvolvimento dessa criança cuja mãe teve. Doutora Sabrina. Tudo a gente está estudando. Obrigada por sua participação aqui no Hora Extra da Notícia. Vou deixar aqui aberto rapidamente para sua saudação final. Ok. Então, eu acho que a medicina ela está aí estudando, né? Aqui no Instituto Santos Dumont nós temos vários estudos nesse sentido, né? Acho que o país todo, o mundo todo está olhando aí para o coronavírus e eu acho que não seria o momento da vacinação, porque não seria uma coisa liberada para o mundo, né? Se trouxesse alguma complicação para as crianças. As crianças são o nosso futuro e aí a gente precisa sim olhar para o tratamento, né? E não ter o medo, olhar para o tratamento e ter o medo da doença e não ter o medo da vacina, que é esse tratamento, né? Então, acho que está na hora e as mamães, agora, as crianças que têm comorbidades, como cardiopatias congênitas, diabetes mellitus, obesidade, síndrome de Down, alguma doença crônica, imunossuprimidos, essas crianças, elas devem já iniciar as vacinas, as crianças que estão entre 5 e 11 anos de idade, iniciar essa vacina já. Os pais têm que assinarem um termo de consentimento, né? E fazer o cadastro da criança no RN Mais Vacina. Obrigada, doutora Sabrina. Primeiro com essas crianças e depois buscar as outras. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença aqui. Esclarecedora demais, né? Que Deus abençoe a sua jornada na medicina, em prol aí da saúde das pessoas. Muito obrigada, doutora Sabrina. Tá chegando ao fim uma hora extra, né, Suelen? Hoje aqui mandar um alô antes de ir embora para a dona Romana, que está com a gente, para a Dorinha também. Um beijo, Dorinha do Tirol. Diz que é a favor do passaporte da vacina. Só um último aviso, a SCTU informa engavetamento entre 3 veículos na Avenida Senador Salgado Filho, no sentido centro. O engavetamento acontece na faixa da esquerda. Você, motorista, preste atenção. Hora Extra da Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, se Deus assim permitir. Beijo, tchau. Você ouviu Hora Extra da Notícia com Aldo Clemente, Suelen Lobato e Dani Nunes. Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Rádio 91, 9 horas e 1 minuto. Vem com a gente, Rádio 91. Esta é a Rádio 91, a rádio que Natal respeita. ZYR 824, 91.9 FM. Rádio Rural, Fundação Paz na Terra, Rio Grande do Norte. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução